Na videoaula de hoje eu vou desmistificar um queridinho seu, que também já foi queridinho meu, o famoso PROC-V. Nós vamos falar sobre índice correto. Mas Edu, para que eu vou falar de aprender índice correto se eu já sei PROC-V? Pois bem, eu vou mostrar para você no decorrer dessa aula quais são as vantagens de usar o índice correto. São duas aulas, na verdade. A primeira aula nós vamos falar um pouco de teoria e vamos fazer alguns exercícios. E na segunda aula nós vamos praticar. Vamos usar isso para que a gente possa incorporar conhecimento e começar a transpirar experiência. Então, vem comigo, ative o modo aula. E se você ainda não é inscrito no canal, já inscreva-se no canal, já deixe seu comentário, deixe seu like, caso você esteja gostando. E não esqueça, baixe o material em algum lugar nesse vídeo para que você possa acompanhar a aula. Dê um pause, baixe o material e vem comigo que essa aula vai ser ative o modo aula e vamos começar. Vamos lá, vamos partir para a nossa aula. Muito bem, aqui a nossa planilha que você pode baixar em algum lugar aqui lá no nosso Drive para que você possa acompanhar essa aula, caso você queira. Ative o modo aula, é uma aula um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que será de extrema importância para o seu crescimento com o Excel, ok? Muito bem, vamos falar um pouco sobre índice. Primeiro vamos falar sobre argumento. O índice, ele tem três argumentos básicos, tá? Basicamente ele tem a matriz, que ele pede para você qual é a matriz que você está olhando, tá? Por exemplo, isso aqui é uma matriz, olha, veja aqui, tá, esse quadradinho vermelho é uma matriz. E aí ele vai te perguntar qual é o número da linha e qual é o número da coluna. O que seria mais ou menos um plano cartesiano, como se fosse um GPS. Então o índice, se você fosse traduzir o índice, ele seria um GPS. Você fala, dentro dessa região, o que está na linha 2, o que está na linha 3, o que está na coluna 4, o que está na coluna 5 e assim sucessivamente. Então ele espera o quê? Ele espera uma matriz primeiro, você tem que fornecer uma matriz, e depois obrigatoriamente você tem que formar um número pelo menos. Porque essa matriz pode ser de uma coluna, pode ser de apenas uma linha, ou pode ser uma matriz com linhas e colunas, não importa. Mas, se for linhas e colunas, você tem que formar qual é a linha e qual é a coluna. Se não, se for de apenas uma linha, de uma coluna, ou se apenas de uma linha, você só basta informar qual é a posição que você quer e ele retornará o que está dentro daquela célula. Perfeito? Então vamos aqui no exemplo. Olha, se a gente tiver uma matriz aqui, ó, se eu marcar essa matriz do I4 até o K13, veja que essa posição é a posição 1, 1. Então eu estou marcando uma matriz que tem linhas e colunas. Essa posição é 1, 1, essa é 1, 2, essa aqui é 6, 2, essa é a 10, 10, 3, tá? Nesses argumentos aqui, eu espero números, tanto na linha como na coluna, tá? Então, o índice é um GPS, como eu falei anteriormente, ok? E você tem que incluir, não é obrigatório incluir colunas, se você incluir apenas ou uma linha ou apenas uma coluna. Basta informar um número e ele já vai entender que você está querendo a posição. Se a sua matriz é tem ou uma coluna ou uma linha, você basta informar um argumento e ele já entende. Agora, se ele tiver mais linhas e colunas, como nesse exemplo aqui, você precisa informar as duas posições para ele traçar o plano cartesiano e indicar. Está procurando a linha 3, posição 4. Linha 5, posição 6, e assim sucessivamente. Legal? Vamos fazer um exemplo? Vamos aqui, olha, eu tenho uma matriz aqui eu desenho uma matriz, na próxima guia, na exemplo índice, legal? Eu deixei aqui desmarcado, se você tiver marcado, você desmarque aqui, por favor. E aqui, olha, eu estou dizendo o seguinte para ele. Aqui, né, eu tenho uma fórmula aqui, veja que aqui está essa fórmula, para ficar mais fácil para você enxergar essa fórmula aqui, ó, eu coloquei ela aqui, ó. Coloquei ela aqui, então ela está aqui, ó. Vejam que ela é idêntica. Então vamos lá. Ele está falando assim, ó, índice do I3 ao I10. Vamos aprender a ler. Então ele está dizendo, ele está marcando uma matriz. O que a primeira coisa vem no índice é a matriz. A matriz é essa aqui, ó, do I3 ao I10. Então ele selecionou isso aqui. E ele está falando para você, me darás o D12. D12 é a posição 3. 1, 2, 3. Se fosse D13 aqui, ele pediria 4. A 4 é multiprocessador. Então 3 é geladeira. Eu vou até copiar esse valor para cá. Dou um Ctrl C e vou colar valor aqui, ó. Colei valor. Beleza. Vamos à segunda. A segunda ele está falando o seguinte, olha. Do B2 ao K10. B2 é aqui, ó. B2 ao K10. Tá aqui, estão no 10. Beleza? Ele está falando, ó. D12 e D13. Então traz linha 12.
Linha do D12. D12 é a linha 3. 1, 2, 3. D13 é coluna 4. 1, 2, 3, 4. Então é Júlio Godoy. Júlio Godoy deve ser a resposta dessa matriz. Vamos à última. Aqui vejam que ele mudou a matriz de B3 a K10. Então ele desceu uma linha. B3 a K10 de novo. E agora ele quer de novo, ele quer D12 e D3. D12 e D3 é a linha 3. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deve ser Yuri Kepler. Colamos. Beleza. Se a gente colocar mostrar os valores, vejam que bateu. Ualá! Porque nós fizemos um mapeamento. Então, vocês já entenderam como funciona. E vejam que a função funciona assim. Você pode, claro, referenciar uma célula que tem um valor, um valor numérico. Se eu mudar isso aqui para 4, vejam que a geladeira aqui vai mudar de posição. Ela vai para ser multiprocessador. Como aqui está escrito, né? Claro, ele está olhando 4. Está olhando do I3, ó. 1, 2, 3, 4 multiprocessador. Perfeito? Muito bem. Legal. Então, agora imagine vocês se ao invés de eu colocar esses valores aqui, dessa forma, com números, eu pudesse incluir isso de forma automática. Para isso, eu vou usar um outro argumento dentro do Excel, que é o CORRESP. O CORRESP é um PROC-V, que também tem a mesma funcionalidade. Você vê o que está procurando, qual é a matriz onde você está procurando, né? E se é exato ou aproximado, só que ele vai trazer o que? Qual é a posição. Então, olha, é o valor procurado, qual é a matriz, né? E se é exato, só que ele tem mais duas opções. Ele tem aproximado, só que em ordem menor, e aproximado em ordem crescente. Então, é só essa a diferença. A matriz é do mesmo jeito, ó, valor procurado, né? Valor procurado, matriz procurada e tipo de correspondência, e assim vamos caminhando. Então, por exemplo, se eu marcar essa matriz, se eu encontrar o item nessa posição, ele vai me retornar 3. Se eu encontrar o item nessa posição, ele vai me retornar 8. Né? Se eu marcar essa matriz, se eu encontrar o item nessa posição, ele me retorna 3, ele me retorna 2. Ele sempre vai me retornar um número de qual é a posição na matriz que você selecionou. Legal? Vamos fazer outros exemplos? Vamos ver aqui do mesmo jeito que o outro. Olha aqui. Muito bem. Eu tenho aqui, ó, correspondente ao, tá certinho, corresp do D12, D12 tá aqui, ó, D12 tá aqui a palavra cliente, da matriz de D3 a D10 exato, D3, D10. Tem a palavra cliente aqui? Não, não tem. Então, ele não vai trazer nada, ele vai trazer um erro nesse caso, perfeito? Então, vamos mudar aqui, vamos fazer a palavra, por exemplo, Rio Grande do Sul. Se eu jogar a palavra Rio Grande do Sul, de D3 a D10, ó, D3 a D10, ele vai me trazer, ó, 1, 2, 3, 4. Vai me trazer a posição 4. Legal? Muito bem, se eu mostrar o resultado, olha lá, 4, 4. Perfeito. Ok, vamos lá. Correspondente D12 entre C3 e C10. C3 está aqui, a C10. Né? Tem RS? Não. Agora, se eu colocar Sul, ele passa, ele também trouxe. Se eu pôr, ele encontrou o primeiro Sul, né? Do mesmo jeito que o PROC-V, ele procura, a hora que ele encontra o primeiro, ele para. Legal? Se eu pôr Norte, vamos por Norte, só para a gente ficar com um valor diferente, ele vai trazer 3. Porque 1, 2, 3, perfeito? Então aqui seria 3 se fosse norte. E o outro do D12 procurar de B2 a K2. Então na linha 2 de B a K. De B2 a K2. Né? Se eu colocar a palavra cliente, né? Vocês verão que ele trará a posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Então vejam que ele traz. Agora, se a gente conseguisse combinar essas duas funções, seria ótimo, porque eu tendo a matriz e tendo a posição de forma automática, eu criei um PROC-V na mão, só que muito mais poderoso, e vocês vão ver por quê. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, olha. Muito bem. Vamos pegar um exemplo.
Eu tenho uma tabela de preços que eu tenho aqui, só para a gente entender essa tabela como ela funciona. Eu tenho uma tabela que ela é progressiva, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela padrão, né, para uma peça, claro, mínimo de uma peça, não dá para comprar 0 peças, né? Então, mínimo de uma peça. E aqui eu tenho preço de cada um dos itens. Ó, a bateria custa 49, esse smartwatch é R$ 1.000 e assim sucessivamente tem preço para uma peça. O que acontece é que se a pessoa comprar acima de 10 peças, de 10 ou mais peças, o preço de 49 cai para 44. O smartwatch, ou seja, é como se fosse atacado e teriam descontos progressivos. Beleza? Então tá bom. Esse é um ótimo exemplo para que a gente possa usar o índice Corresp ou até o PROC-V, mas o índice Corresp já vai resolver a gente. Por que o PROC-V serve? O PROC-V serve porque eu estou andando da esquerda para a direita. Então eu posso procurar o iPhone e trazer o preço aqui, ó. Né? Sem problema nenhum. Eu vou procurar aqui e vai trazer esse preço. Perfeito? Né? O que acontece é que a gente quer usar aqui o índice Corresp. Então vamos usar o índice Corresp de forma simples. Primeiro, eu tenho que achar qual é a posição do iPhone nessa minha tabela. Legal? O que eu quero é o preço, mas eu quero saber qual é a posição do iPhone nessa tabela. Então vem aqui e vou fazer um Corresp. Corresp, abro parênteses, ele fala qual é o valor procurado? O valor procurado do iPhone, vou até travar ele, ponto e vírgula, nessa matriz aqui, F4 para travar, ponto e vírgula 0, eu quero que seja exato, eu quero que seja exato. Muito bem, atenção, começou no B9 e no B16. Por que eu tenho que tomar muito cuidado quando for fazer o índice? Porque eu tenho que ter as mesmas referências, ou seja, eu tenho que começar ou na mesma coluna, se eu estiver falando de coluna, ou nas mesmas linhas. Eu tenho que ter para que case, para que não fique descompensado o índice Corresp, senão dá errado, não dá certo, legal? Só esse cuidado tem que ter, beleza? Ele tá me falando que tá na posição 7, será que é verdade? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu selecionar outro item, se eu falar de geladeira, 1, 2, 3, ele fala que é a posição 3. Ele está passando o valor porque eu estou procurando o valor. Beleza, esse é o índice. Mas o que eu quero não é R$3, eu quero que 3, na verdade, 3 é a posição que ele está na posição 3. Eu quero qual é o valor da tabela padrão. A tabela padrão é essa tabela aqui, ó. Legal? Como é que eu faço? Agora eu vou fazer um índice. Então eu dou um F2 ou clico aqui do lado entre o igual e o Corresp. Você que gosta do F2, ele vai para o final da fórmula. Eu posso vir aqui e falar assim, ó. Agora eu quero um índice. Índice em português está com acento, tá, pessoal? E qual é a matriz? Lembrando que eu tenho que começar e terminar na mesma altura. Então, se eu comecei aqui do 9 ao 16, aqui tem que ser do 9 ao 16 também. Então aqui eu vou marcar o quê? Aonde está a minha resposta. Então, vamos lá de novo. Vamos lá, índice, abro parênteses, daqui até aqui e vou travar com F4, ponto e vírgula. Bom, eu abri o índice, trouxe a matriz, ele já a Corresp vai me trazer a linha, eu já posso fechar, porque eu marquei uma coluna só. Lembra, quando eu marco uma coluna, eu só preciso de um argumento. Ele está me trazendo que o preço da geladeira é R$2.300. Está correto, pessoal? Tá sim, ó. Tá aqui. E eu posso mudar, posso testar multiprocessador. Tá dando aqui R$500. iPhone, tá dando que é R$5.000. Caro o iPhone. Batedeira, tá dando R$49. Tá funcionando perfeitamente. Legal? Muito bom. Bacana? E se eu tiver uma matriz que tenha linhas e colunas, eu posso trabalhar com índice Corresp também? Também posso trabalhar. Ele vai me trazer posições de linhas e colunas. Então, imagine agora que eu tenho uma situação aqui, olha. Eu vou selecionar o item, vou por quantidade e eu quero que ele use a tabela, não mais a tabela padrão, mas que ele busque a tabela de acordo com o desconto adequado, de acordo com essa. Para isso, eu vou criar aqui um argumento aqui pra gente, eu vou procurar linha e vou procurar coluna, tá? Eu vou fazer aqui do lado pra gente, vamos pôr aqui, ó, vou pôr linha e coluna para cá, tá? Só pra gente brincar, depois a gente usa essa opção lá. Então vamos lá. Eu quero a linha do micro-ondas. Qual é a linha que está no micro-ondas? Então eu vou lá, Corresp. Onde está? O que eu estou procurando? Micro-ondas. Vou até travar ele. Ponto e vírgula. Né? E onde está o micro-ondas? Está aqui, ó. Está nessa tabela. F4 para travar, 0 e fecho. E se você tem dúvida sobre referência relativa e absoluta, eu tenho uma aula específica aqui no canal. Legal? Então aí você pode usar lá. Legal? Então eu percebi que o micro-ondas está na linha 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É o último item. Posso até mudar ele. Se eu mudar ele para fogão, ele está dizendo que ele está na linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Legal.
Agora eu quero ser a quantidade. A quantidade eu vou indicar em qual coluna ele está. Legal? Em qual coluna ele está. Então o que acontece? Vamos ver. Eu quero saber em qual grupo aqui, ó, ele está. Lembrando que entre 25 e 50, ele tem que escolher 25. Então eu estou pegando em ordem crescente. Então eu vou usar o 1, né? Se ele tivesse em ordem decrescente, se tivesse aqui 50 e assim sucessivamente, eu usar o menos 1. Então eu vou usar o CORRESP de novo, igual o CORRESP. Agora eu não quero o valor exato, eu quero esse valor aqui, ó, F4, ponto e vírgula, vou procurar nessa tabela, nessa coluna, F4 de novo, só que agora em vez de 1 eu vou pôr 0. Para quê, Edu? Porque eu estou dizendo para ele que ele pode ser aproximado. Como assim, Edu? Olha, 50 tem na tabela. E 45? 45 não tem, ó. Tem 1, 10, 25 e 50. Só que ele está dizendo que é a coluna 3, ou seja, 1, 2, tá. Ele está usando que é entre 25 e 50. Está usando que eu tenho que usar essa tabela de preço. E se eu colocar, Edu, 60? 60 também não tem. Ele está dizendo que é para usar 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Vamos fazer esse índice na mão, sem usar o CORRESP, só para a gente ver como que ficaria? Vamos lá. Índice, né? Tem que pôr igual, perdão. Igual, índice. E vamos lá. Onde estão minhas respostas? Minhas respostas estão aqui, ó, nesse grupo. Vou travar, F4. Muito bem. Eu falei, qual é a linha? A linha é 5. E qual é a coluna? Coluna 4. E fecho, parênteses, e dá dando 960. Tá certo isso? Ó, fogão 60. Fogão 60. Preço unitário 960. Tá certinho. E se eu mudar para 28? Né? Então mudou para a coluna 3. Vem aqui, ó, mudar a coluna de 4 para 3. Beleza? 1020. Vamos lá. Fogão 28, 1020. Perfeito. Porque ele está comprando 28 peças, está entre 25 e 50. E só vai ser 960 de 50 para cima. Perfeito? Então está correto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir esse 5 e esse 3 por esses valores aqui do CORRESP. Então que eu venho, ó, seleciono ele. Esse aqui é a linha. Vem aqui no 5, clico no 5 e dou um Ctrl V. Não posso trazer o igual, tá? Legal? Dou um Enter, pronto. Agora vem aqui, eu copio esse sem o igual. Né? Essa é uma dica para quem não tem prática na construção de fórmulas. Faz elas em pedaços, depois você junta tudo. Legal? Pronto. Olha o que aconteceu agora. Vamos aqui, vamos falar geladeira. Geladeira 28. Geladeira 28 é 1955, tá certo? E se forem 15 geladeiras? 15 geladeiras é 2.070 o preço unitário. Legal? Então ficou automático. Agora eu consigo, de forma automática, essa é a minha fórmula. Legal? Então agora vamos fazer isso aqui. Né? Fizemos um. Então você dá uma pausa. Tente fazer esse aqui agora, pessoal. Só que de uma vez só. Vamos fazer juntos nessa sequência. Então vamos lá. Primeiro, índice. Vamos lá. Vamos trazer o índice. Índice. O índice, ele vai pedir primeiro o seguinte, qual é a matriz? A matriz a gente já sabe, é essa aqui, ó. Essa matriz, F4. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que informar o número da linha. Né? Eu vou dar até um Alt Enter aqui para que a gente tenha essa visibilidade, que eu vou, primeiro, ó, eu vou indicar aqui qual é a linha. Então vai dar um CORRESP. E aqui eu vou abrir e fecho e vou dizer o seguinte, bom, qual é a matriz procurada? Eu estou procurando o que, pessoal? Eu estou procurando esse item aqui, ó. Esse item, tenho que travar a coluna, a coluna, porque quando mudar de linha, eu quero que ele dê essa linha, então F4 eu vou travar a coluna antes, tá? Travei a coluna. E eu quero nessa região aqui, ó, eu tenho que marcar ela inteira, F4, que é ali que eu vou procurar para saber que linha que ele está. E eu quero exato. Beleza, fechei o primeiro CORRESP. Ponto e vírgula, Alt Enter para mudar de linha. E vamos fazer o segundo. Vamos fazer a coluna agora. Qual é a coluna? A coluna é a quantidade. A quantidade ficou escondida aqui, ó. Está no I. Está no I9. De novo, F4. Eu tenho que travar o que, pessoal? Tenho que travar a coluna. Ponto e vírgula. E agora, onde está? Está aqui, ó. Nessa parte aqui, onde tem a quantidade. De novo, eu vou travar. F4, ponto e vírgula. E é crescente ou decrescente? É crescente. Então, é 1. E fecho o CORRESP. Fechei o CORRESP, agora eu preciso fechar o índice. Com isso, eu fiz uma fórmula que está indicando o seguinte para mim. Ó. Batedeiras, 5 peças.
de batedeira, vou até subir essa barra agora. Batedeira, 5 peças é 49. Batedeira, 5 peças é 49. E se forem 20 peças, é 44,10. E se for 25 peças, é 41,65. Ah, legal. Né? Vamos pôr 5 aqui, que era o que tinha. E agora eu posso copiar essa fórmula aqui para baixo. Veja que eu tenho para 2 peças de smartwatch é R$1.000 e assim está feito. Legal, pessoal? Bom, então a gente precisa praticar. Então, como esse vídeo está ficando muito grande, nós vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens que eu prometi lá no começo do vídeo. E aí, nós vamos fazer exercício na segunda aula, que vai usar o mesmo material, só que nós vamos trabalhar com os exercícios. Quais são os cuidados, pessoal? A matriz do CORRESP, do índice, devem começar, né? Do índice, né? Índice em inglês, tá? O índice devem começar e terminar na mesma linha ou na mesma coluna. Veja nesse exemplo, olha. O que acontece aqui, ó? Ele começa do 9 ao 16. Olha, 9 a 16, você vai falar, aqui tá de 8 a 8, Edu. Então, mas é de C a F. Por quê? Porque nessa parte eu estou olhando a linha 8 aqui, as colunas. Então, mas ele é de C a F, ó, de C a F e de 9 a 16, de 9 a 16. Tem que respeitar o início e o final para que eles estejam casados, legal? Muito bem. O segundo, garanta que o item procurado, como no PROC-V, tem detalhes do mesmo formato, do mesmo tipo. Então, se ele é número, se é texto, porque muitas vezes o erro está aqui no CORRESP, ele não bate, porque ele dá o mesmo erro do PROC-V se você está trabalhando com desse número. Se você tiver dúvida nisso, dá uma olhadinha lá sobre PROC-V, que é bem legal. Lembre-se que o CORRESP aproximado precisa estar em ordem da mesma forma que o PROC-V. Então, a ordem crescente ou decrescente, não importa, mas aí você vai respeitar o 1 ou o -1. -1 para decrescente e 1 para crescente. Legal? Vantagens. O índice CORRESP é mais rápido que o PROC-V. Então, se você tiver um monte de PROC-Vs, o índice CORRESP é um pouquinho, ligeiramente mais rápido. Muito pouca coisa, mas é uma vantagem. Faz buscas na esquerda, ou seja, não tem aquela história de a primeira coluna, em um momento eu falei, essa primeira coluna tem que ser o código, não tem que ser nada, né? Também tem a opção para quando a ordenação é decrescente, que não tem no PROC-V. E não gera erro quando você deleta uma coluna ou quando você inclui uma coluna. E isso às vezes atrapalha muito. Ufa, pesada, né? Pesada, a aula um pouco mais pesada. Dê um pause, tente praticar o exercício e não esqueça de assistir a aula 2, que está na sequência desse vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre... Vamos praticar tudo isso que nós aprendemos aqui. Então... assista a aula 2 na sequência e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Esse canal é feito para o seu desenvolvimento, para que você possa crescer dentro da ferramenta, dentro do Excel, ok? E põe seus comentários, sugestões, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que possa ser útil, para que a pessoa possa aprender mais Excel. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você e vai ajudar a quem você gosta, ok? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!